Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e vamos resolver mais uma questão sobre calorimetria. Seguinte, um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius, verificamos que após o equilíbrio térmico a temperatura final é de 30 graus Celsius. Então, o equilíbrio térmico a temperatura é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Beleza, como é que a gente pode resolver essa questão, né? A gente tem 200 ml de água dentro de um calorímetro, né? E esse conjunto, né, está a 20 graus Celsius. O que é que ele está afirmando? Então, está afirmando que o calorímetro e a água estão a 20 graus Celsius. Ao conjunto eu vou colocar o quê? Uma liga a 130 graus Celsius. Então, pensa comigo. O calorímetro está a 20 graus Celsius. A água também está a 20 graus Celsius. Quando eu coloco a língua a 130 graus Celsius, tanto o calorímetro quanto a água, ela vai fazer o quê? Receber calor. E a minha liga vai ceder calor. Por quê? Quem tem maior temperatura cede calor. Quem está com menor temperatura recebe calor. Então, sempre que a gente tem uma questão sobre equilíbrio térmico, as temperaturas finais vão ter que ser exatamente o quê? Iguais. Como assim? A temperatura final do calorímetro vai ter que ser igual à temperatura final da água, que vai ter que ser igual à temperatura final de quem? Da minha liga, né? Por isso que se chama equilíbrio térmico, porque vai cessar o fluxo de calor. Então, vamos lá. Então, sabemos, então, que o somatório da quantidade de calor recebido mais o somatório da quantidade de calor cedido, isso vai ter que ser igual a quem? A zero. Então, vamos identificar quem é que está recebendo e quem está cedendo, né? Como eu acabei de falar, quem está recebendo tanto a água quanto o calorímetro, né? Então, isso aqui vai ser tanto a água e também quem? O calorímetro. E quem está cedendo o calor vai ser a minha liga, né? Então, quem está recebendo calor, então vai ser a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da liga. Isso aqui tem que ser exatamente igual a quanto? A zero. Então, quem é a quantidade de calor da água, né? Então, a quantidade de calor da água vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura de quem? Da água. Mais a quantidade de calor do calorímetro. É aí que está a sacada da questão. Pensa comigo. A questão ela quer descobrir o quê? A capacidade térmica de quem? Do calorímetro. Aí a gente tem que lembrar o que é capacidade térmica. Aí eu volto aqui, ó. A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor do calorímetro vai ser quem? É só eu fazer aqui um meio pelos extremos, né? Então, quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura, né? Então, eu posso muito bem substituir isso aqui exatamente aqui, né? Na quantidade de calor do calorímetro. Então, quem é a quantidade de calor do meu calorímetro? A quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro, que aqui eu vou chamar de CC, tá? Vezes a variação de temperatura, vou botar um Czinho aqui, do calorímetro. Mais o calor, a quantidade de calor da liga, né? Que vai ser
a massa da liga vezes o calor específico da liga vezes a variação de temperatura de quem? Da liga. Então, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? A 0, não é isso? Então, vamos lá. Então, quem vai ser a massa da água? 200 gramas, né, não? Mas como assim 200 gramas? A questão falou ali que tem 200 ml de água. Lembre-se o seguinte. Quem é a densidade da água? 1 grama por ml. O que é que significa? Para cada 1 grama eu tenho 1 ml. Então, se eu tenho 200 ml, então é porque eu tenho quantas gramas? 200 gramas. Então, quem é a massa da minha água? 200. Quem é o calor específico da água? É 1, né? E quem é a variação de temperatura da água? Vai ser a temperatura final, que a questão já disse que é 30, né? Menos a temperatura inicial, que a questão disse que era quanto? 20. Mais a capacidade térmica do calorímetro, que é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura do calorímetro, que é a mesma de quem? Da água. Ambos inicialmente estavam a 20. Ao final também vão ficar com 30. Então, 30 menos 20. Mais a massa da liga, que a questão falou que era 125, vezes o calor específico da liga. A gente volta aqui nos dados, ó, ele falou, ó, o calor específico da liga, 0,2, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, vai ser 30, e a inicial era quanto? 130, né? Então vai ficar 30 menos 130, isso aqui igual a quanto? A 0, não é isso? Então vai ficar 200 vezes 1, 200. 30 menos 20, 10. 200 vezes 10, isso aqui vai dar 2.000, né? Então aqui vai ficar 2.000 mais CC vezes 30 menos 20, que é 10. Então vai ficar 10 vezes a capacidade térmica do meu calorímetro, né? Mais 125 vezes 0,2. Então, 125 vezes 0,2, isso aqui vai dar 25. 30 menos 130 vai ser menos 100. Logo, 25 vezes menos 100, isso aqui vai dar menos 2.500. Então, coloco aqui menos 2.500. Isso tudo tem que ser igual a quanto? A 0, não é isso? Então, vai ficar 10 vezes a capacidade térmica do calorímetro. Aí eu tenho aqui 2.000 com menos 2.500. Isso aqui vai dar menos 500, igual a 0. Então, 10 vezes a capacidade térmica do calorímetro, tá menos 500, passa mais 500. Então, a capacidade térmica do calorímetro vai ser de 500 dividido por 10. Corta, corta. Então, quem é a minha capacidade térmica do calorímetro? 50 calorias por grau Celsius. Logo, a alternativa correta é a letra